Pode o quê? Hoje nós vamos falar de chemsex e dependência, liberdade ou aprisionamento, com a doutora Márcia Rachid, infectologista e que iniciou toda a pesquisa e o processo de HIV e AIDS aqui no Brasil. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Pode o quê? Pode falar de prazer sem falar de risco? Pode chamar a liberdade de algo que começa a sequestrar o desejo? Eu sou a Anne Marques. Eu sou Alexandre. E a gente vai tocar num ponto muito sensível, quando o prazer precisa de química para acontecer. Ainda é uma escolha? E hoje, para a gente falar sobre esse tema, eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro muito, que é a doutora Márcia Rachid, que é infectologista e referência histórica no enfrentamento do HIV e AIDS aqui no Brasil. Escritora de 2 livros maravilhosos, Sentença de Vida, Histórias e Lembranças, a jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo, e Vidas Marcadas, que é um novo livro. Vou mostrar aqui para vocês, lindos. Obrigada, Márcia. E hoje a pergunta talvez seja bem direta para você. Estamos preparados para falar de chemsex sem moralizar, mas também sem romantizar? Quer dizer, essa dualidade, né? Essa pergunta é ótima, porque se recriminar, você perde a chance de ajudar a pessoa, porque ela vira as costas e vai embora. Então a gente precisa, de alguma maneira, acolher, perceber qual é o melhor caminho para acolher, informar, porque tem realmente pessoas que não sabem exatamente o que significa esse uso contínuo da droga. Muitas pessoas começam a usar por uma oportunidade, por uma pessoa que ela conheceu e ofereceu, sim, e ali no momento da relação sexual, e quer experimentar, e aí começa a usar, e depois a dependência é muito rápida, especialmente se for metanfetamina. É tão rápida, e a metanfetamina eles chamam de tina, é muito difícil você ouvir um paciente falando metanfetamina, eles falam tina, e aí ele não consegue mais parar, porque a dependência é rápida em todos os sentidos, não é só a dependência física e química, é uma dependência assim, aquilo é bom, sim, aquilo me dá prazer, aquilo aumenta meu prazer, aquilo me relaxa, aquilo me faz ter mais prazer no sexo. E aí ele não para pensar assim, tá me fazendo mal, ou vai me fazer mal, ou o que isso significa na minha vida. Uhum. Não tem esse questionamento, ainda mais se for um jovem, sim, que está deslumbrado, sim, com o uso da droga, com prazer. Então essa postura do profissional tem que ser muito cuidadosa, porque como que acolhe sem recriminar? É esse cuidado, porque a tendência, especialmente se for de pessoas como os pais, se ficarem sabendo, sim, é recriminar, é dizer, você não pode fazer isso, você não vai sair, você tem que procurar um profissional. A maneira de falar tem que ser, vamos conversar sobre isso, a famosa frase, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Até porque tem esse olhar da subjetividade da vida dessa pessoa, né? Quando eu concordo plenamente, quando a pessoa entra na ideia da recriação dentro da relação sexual, é muito rápido, né, a essa dependência, mas a aderência, né? Como, sim, se fosse, eu preciso disso para estar, sim, bem, eu preciso, sim, disso para ter o prazer, eu preciso disso. E tem essas frases clássicas. Hoje eu não consigo pensar em sexo sem droga. São frases clássicas. Sim. Eles falam exatamente isso. Não, eu não consigo mais. Não dá para separar uma coisa da outra. E como você faz? Sim. Como você faz essa pessoa voltar a pensar em sexo com prazer sem droga? Então, olhando, né, a gente pensa muito, não sei, o Alexandre também pode falar, mas muito na questão da psicoeducação, né, quer dizer,
olhar para esse indivíduo na sua essência, Sim. né? E trabalhar com essa psicoeducação, óbvio, com todo o manejo, né, da dependência, porque é uma dependência. Sim. E acaba sendo contraditório, né? Essa coisa de eu tenho que fazer sexo, né? Ou melhor, eu vou fazer sexo para ter prazer, né? Mas tem que ter a droga. Sim. Né? E acaba não se permitindo realmente sentir prazer Integralmente ou Exatamente. verdadeiramente. Mas aí eu concordo com o que a Anne acabou de falar, que quando você vai conversar com essa pessoa, você vai olhar aqui por trás, o que tem por trás. É uma pessoa mais tímida, é uma pessoa que muitas vezes tem questões diretamente ligadas à sexualidade. Exatamente. Não consegue, eu vou usar uma palavra ruim, eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que a gente acaba usando. Ela própria não se aceita. Sim. Ela tem questões individuais que faz assim, eu vou relaxar com a droga. E aí eu vou esquecer. É um pouco disso, eu vou esquecer que eu estou aqui transando, eu vou esquecer que eu estou aqui transando sem preservativo, sem camisinha, porque não usam. Não. Acabou. É difícil encontrar alguém que diga, não, eu uso sim. Sim. Pode até dizer que usa por falar, mas a maioria não usa mesmo e diz que não usa quando está sendo sincero. Então, naquele momento ele pensa assim, eu tô aqui para transar, para relaxar, para me divertir, para fazer sexo e acabou. Então, a droga funciona como um jeito de esquecer um monte de coisas, e coisas que ultrapassam a relação sexual, ultrapassam a própria sexualidade, tem a ver com a vida. A vida como um todo. É aquela pessoa que às vezes está frustrada, a pessoa que às vezes não tem um trabalho, que está procurando e não acha. Eu recentemente conversei com uma pessoa que faz programa e falou assim, tem problema eu falar sobre isso? Eu falei, não vai mudar para você saber que eu faço programa? Não, de jeito nenhum. Você vai deixar de gostar de mim? Traz esse estigma, né? Você vai deixar de gostar de mim? Olha só. A gente está falando muito dessa... Lembra que a gente começou a conversar antes, né? A gente bateu um papo antes, da questão da invisibilidade. Sim. Se eu falo que eu sou uma profissional do sexo ou um profissional do sexo, você vai deixar de querer... Você não vai querer falar comigo. Vai diminuir a sua atenção ou a sua a abertura. Né? Sim. Aí entra nessa parte, né? Que é o trabalho, né, que vocês fazem, que é a própria pessoa se menosprezando, a autoestima está no pé. E aí tem uma história que eu coloquei até no livro Vidas Marcadas, que por acaso eu citei ontem essa história, tentando explicar o exemplo que eu conto de uma pessoa, de uma travesti que escreveu, que era uma troca de mensagens, obrigada por me tratar bem. E aí eu respondi, como assim? Você está me agradecendo por eu te tratar? Porque eu estou falando com você e estou, entre aspas, te tratando bem? Porque eu estava conversando normal. Eu não estou acostumada a ser bem tratada. E assim, em outras palavras, ela está dizendo, como eu sou travesti, as pessoas me tratam mal. E você está me tratando bem, eu não estou entendendo. E é mais ou menos a história da questão da droga. Se a pessoa falar assim... Se eu falar para você que eu estou usando metanfetamina, você vai me aceitar? Você vai continuar gostando de mim? Ou se eu falar para você que eu faço programa, você vai gostar de mim ainda? Mas é interessante, essas né? coisas se misturam. E aí vem a história que eu sempre, quando eu faço alguma apresentação sobre chemsex, que é o sexo químico, eu coloco um slide que é de interseccionalidade, que inclui raça, gênero, tudo ali, porque essas coisas se misturam de uma maneira que muitas vezes algum fator que mexe mais com a pessoa que vai fazer ela ir por esse caminho da droga, porque a droga vai ser um escape. Quando a droga entra... eu comecei porque eu estava saindo com uma pessoa que me ofereceu e eu gostei. Muitas vezes ela sai mais rápido, ela consegue sair, se ela conseguir ajuda, ela consegue sair mais rápido, ou mais rapidamente. Por outro lado, se esses fatores todos forem muito, interagirem muito, às vezes aquilo é um escape tão importante que ela não sai nunca mais. Sim, porque ela se sente
bem... ela ali chega ao dentro. risco de morte. Sim. E morre. Chega realmente a morrer. Tem pessoas morrendo pela droga. Nós estamos perdendo jovens para a droga. Muitas pessoas. Doutora, tem um link nesse cuidado que esses pacientes, né, esperam, nesse ser visto, né, ser acolhido. Eu lembro que, não sei se foi no livro ou se foi numa entrevista que você estava dando, e aí você estava numa boate, né, e naquele momento você falou assim, não acredito que essas pessoas vão querer informação sobre... também é uma forma, e aí você se surpreendeu porque começou, né, as pessoas virem ali para buscar informação, mas também é uma forma deles serem acolhidos. Eles, né, tem uma pessoa aqui dentro trazendo informação. Né? A gente sempre se surpreende, porque as pessoas gostam. Eu me vi cercada assim, com várias cadeiras em volta de mim, um sábado de madrugada. Que era de madrugada, a gente quando vai fazer algum trabalho nas boates, a gente chega 11, meia-noite, porque ninguém vai para boate 9 horas da noite. E aí, de repente, eu olhei e tinham vários, todos jovens, fazendo perguntas. Então, o que isso quer dizer? Que o acolhimento também não está bom. Sim. Porque se estivesse bom, as pessoas talvez não chegassem ao ponto que elas estão chegando. E aí eu fiquei pensando nisso em relação a outras questões da agressividade dos jovens de hoje, porque tá assustadora. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que está faltando? Está faltando isso. E aí essa palavra acolhimento, tem muita gente que fala assim, eu odeio essa palavra. Tudo bem, mas tem outra. Eu também não. Eu não estou conseguindo achar outra, por isso que eu estou usando essa. Mas seja lá a palavra que for, mas essa ideia de vem cá, vamos conversar. Vem cá, vamos conversar? Sim. Tá faltando. Falta muito. As pessoas não fazem isso. É só você sentar num restaurante, olhar para o lado, tem 2 pessoas, cada um com seu celular. Exatamente. Quantos adolescentes, até mesmo jovens adultos, ficam presos no quarto, internet, jogos. E mais uma vez, eu não estou fazendo apologia a não ou sim. Eu estou falando o quanto isso faz com que se isole num mundo que a gente não sabe qual é. Sim. Ou melhor, a gente até sabe. A gente até sabe, mas a gente não sabe a visão dele nesse mundo. E essa questão da droga, que eu sempre falo, que tem como você perceber, eu falei isso também por uma situação muito específica de uma pessoa que o filho estava usando droga e os pais não perceberam. Sim. Dá para perceber, mas dá para perceber, só que a pessoa não está querendo ver. É a negação, né? É a negação, porque como é que se percebe que alguém está usando metanfetamina ou cocaína? Tem mudança de comportamento. Totalmente. E tem mudança de comportamento prévia. A pessoa já tem várias alterações de comportamento anteriores. Aí essa mudança se faz de uma maneira que vai acontecendo e os pais não querem ver. Existe, né, o próprio Alexandre falou da negação, porque é muito difícil a gente olhar, né, e aí eu vou falar como mãe, né, pai, e assim, o quanto muitas vezes a gente enxerga e tem aquele receio de conversar, né, por causa dessa agressividade, né, porque o jovem hoje eu sei tudo, né, tô na mão, até meu celular não tá aqui, tenho tudo na mão. Mas o que falta do acolhimento, eu diria que é a atenção, sabe? Você estar atento né? E nesse mundo em que a gente está vivendo já, né, e vai cada vez mais, de tanta informação, de tanta demanda, de tanto tem que, né? É uma coisa que eu sempre trabalho na clínica, não tem que, né? Você quer mudar, quer buscar, então a gente vai trabalhar, mas não ter que, né? Você quer porque você quer. Então quando a gente fala do chemsex, a gente vê muito essa fuga diante de várias outras do que a gente falou, que está por trás, né? Que a gente falou, o que está por trás para que essa busca desse prazer idealizado, né? Porque eu também acho que existe um prazer idealizado. Sim, é um prazer idealizado, porque nem tem esse verdadeiro prazer, é um prazer idealizado. E por isso que ele vai, eu quero mais, chega no Slansex, que é o chemsex injetando a metanfetamina, porque ela já não faz mais efeito. Teve uma situação também que eu
falei para a pessoa, o menino teve um quadro semelhante a um AVC. Ele fez um quadro, parecia acho que 25 anos. Teve um quadro igual a um AVC, começou a ter convulsão, depois ficou meio torto. Como meio torto? Eu não sei, parece que está tendo um AVC, leva para o hospital. Aí foi internado, ficou 2 dias apagado. Aí eu falei, procura na sua casa se tem algo parecido com um cachimbo. Tinha. Estava no quarto do adolescente, porque agora a adolescência é até 26 anos. E na realidade eles adolescentes estão quase para sempre adolescentes, porque 30 e poucos continuam. E aí eu tinha um cachimbo dentro do quarto, normal ali. E depois tinha mais coisas. Eu falei, procura outra coisa. Tinha ketamina. Ketamina também, né? E ketamina com metanfetamina, gente. Aí a metanfetamina que deixou de ser fumada vira metanfetamina via retal, injetável, que é o Slansex. Então, onde ia parar essa história? Quer dizer, aí olha o que tinha por trás dessa história. Uma relação excelente de mãe e filho, e um pai que não aceitava o filho aceitar de novo essa palavra péssima, mas um pai que não respeitava, usando uma palavra melhor, o filho, e volta a falar com o filho porque o filho está em coma. Então, quando ele acordou, quem estava no quarto? O pai. Ou seja, é bom isso? Ir, né? É bom isso? Não, é péssimo. É péssimo porque também não vai mudar. Vai mudar naquela semana, naquele mês. Daqui a pouco esse mesmo pai que não passa a respeitar, ele não passa. Aí a palavra é essa mesmo, que ele tolera, ele aceita, porque o filho está ali num hospital com risco, medo, né? Com risco de morte e fica com culpa. E aí depois ele não respeita do mesmo jeito. É complicado. É complicado, porque aí a gente precisa falar da família, né, Alexandra? Precisa falar dessa terapia, né? E a gente fala muito dentro da dependência que a família ela precisa estar incluída. Só que às vezes já está num estágio tão avançado, como a gente estava falando antes, que a família não quer mais ter aderência, não vai ter nenhuma aderência, e não quer. E uma coisa que você falou que é importante, eu gostei dessa palavra que você usou, a atenção, que como hoje é tudo muito rápido, ninguém quer parar para nada. Vai tomar um café, mas já está olhando para o relógio porque tem outro compromisso depois. Isso me incomoda profundamente. Não me chama para tomar café. Com hora, né? Assim, e aí você toma o café, literalmente, termina o café, combina duas coisas e a pessoa já quer ir embora. Então não me chama, me deixa quieto que eu tenho mais o que fazer. Então, o que está faltando? Essa atenção. Essa atenção não está existindo porque as pessoas estão sempre com pressa. Aí, um exemplo, eu deixo 1h30 para cada paciente. Aí eu falo assim, tá fazendo o que com o celular na mão? Não, tô vendo aqui um negócio. Não, você não vai ver nenhum negócio na minha sala. Pode desligar. Teve um que estava no Grindr, que é um aplicativo, de encontro. Aí eu falei, eu não estou acreditando que você está na minha sala usando o aplicativo de encontro. Aí, eu tenho que aproveitar, porque eu estou num bairro que eu nunca estou. Aí eu falei, não, você não tem que aproveitar, você está numa consulta, eu estou falando, você vai pagar a consulta, que coisa interessante. Você vê. Quer dizer, aí eu falei para ele, tem 2 opções, você levanta, vai embora, não precisa pagar não, acabou a consulta, acabou. Ou então você desliga o telefone e a gente começa a consulta, porque não começou. Você vê, ele também não quer olhar para ele, né? Aí também tem isso, né? Tá sempre para fora. Não, tá sempre pensando no que vai fazer depois. O aqui e agora não está importando. E essa falta de atenção para o aqui e agora que está gerando isso tudo. Então você está conversando, mas está pensando assim, olha, eu tenho que sair daqui, encontrar o fulano, porque eu estou em Ipanema, aí aqui em Ipanema eu encontro X pessoas que eu não encontro se eu estiver em Madureira. Gente. Exatamente. Doutora, até voltando um pouquinho falando da família, essa codependência que a família tem, né? Porque a família acaba agindo como o dependente químico, só não tem a química, né? E aí vem a negação, porque a família está sofrendo, né? Você estava até trazendo um caso, né, a respeito, a família está sofrendo, pede ajuda,
Mas aí quando você propõe a ajuda para aquele que está ali usando a substância química, não, ainda não é o momento talvez de uma internação, né? A gente vai tentar de outra forma. Mas aí eu acho, Alexandre, que é outra história, chama-se, mais uma vez, preconceito. Porque a internação tem um peso que a pessoa é como se tivesse vergonha. Tem vergonha de falar, comentar com alguém, meu filho está internado. Sim. Onde? Naquela clínica de dependência química. Sim. Então tem uma série de questões também com a internação, porque a internação significa, na própria medicina, saindo da questão da dependência química, quando eu interno um paciente doente, eu estou internando, principalmente lá naquela época do início da epidemia, porque agora realmente mudou essa cara graças ao tratamento, mas a internação era o limite. E é um limite que fica ali. É vida ou morte. E aí, na questão da dependência química, eu acho que a família, acho que a própria pessoa deve pensar assim, pronto, cheguei no meu limite. Eu estou indo para a clínica, eu estou sendo internado, é o limite. Então, tem essa visão da sociedade que hospital, clínica, internação é um limite, é como se fosse o limite da minha culpa, do meu erro. Fui eu que permiti chegar a esse ponto, mesmo na questão da doença. No meu caso, sendo infectologista, que era pessoas com AIDS grave. Então, pronto, acabou a minha vida, eu estou morrendo de AIDS. Então, exatamente, chegar no limite. Agora é interessante, né? Porque e o Alexandre pode até reforçar mais essa visão em relação à internação. A própria pessoa que tem essa dependência, ela não quer estar lá, ou porque vai estar, lógico, cerceado, né? E também porque muitos acham que não, eu consigo. Eu ouço muito isso, eu consigo. Se eu for, não vai adiantar nada. Isso. Porque principalmente quem já teve internado, eu não consigo, mas a gente percebe, e eu percebo quando eu estava lá atuando na clínica, e hoje eu vou, mas de outra maneira, né, acompanhando o paciente, que as pessoas, elas tentam ali, mas falta depois uma continuidade. Isso é o... Porque eu vou sair ali, eu tô ok, né? Óbvio, não vou ter acesso, né? Pelo menos se entende que não vai ter acesso a nenhuma substância, você vai ter bons profissionais, mas quando você sai, e aí? Como é que fica? Né? A gente teria que ter essa continuidade para que não tenha a recidiva. Sim. E a recidiva acontece, ou a reinternação, justamente, que é a história da pessoa que eu estava falando, quando a gente conversou um pouquinho antes, que ele precisou de várias internações para entender sobre a importância dessa continuidade, de qual é o meu papel nessa história. Nessa história, exatamente. A pessoa às vezes pensa, ela fica passiva, ela interna passivamente. Eu estou aqui obrigado, eu não quero internar, estão me internando, vamos ver o que vão fazer. Tá bom, eu fico aqui 30 dias sem usar nada, depois quando eu sair eu uso. O que faz, né? Então essa passividade faz com que não funcione. Sim. Porque quando ela sair, a primeira coisa que ela quer fazer é igual a história de você estar num lugar que é proibido fumar, a primeira coisa que você faz é acender o cigarro. Eu fico impressionada como as pessoas saem de um voo, por exemplo, a primeira coisa que elas querem fazer é acender o cigarro, ou de um teatro, ou de um cinema. Eu falo, gente, não pode esperar um pouco? Aí vem a máxima, eu não consigo parar, mas aí você pegou um voo de 12 horas aí, você não ficou as 12 horas sem fumar? Mas aí fica, sabe aquela coisa assim, estou esperando a hora de fumar, estou esperando a hora de fumar. Não pensa o contrário. Que bom que eu consegui ficar 12 horas sem fumar, acho que eu vou tentar parar. Ou então vou olhar esse filme, vou ouvir uma música. Não é assim. Não é assim. Não vejo a hora de fumar. Você fica alimentando, que é o que eu acho que muitas vezes acontece. É a história da droga, porque ele fica com tanta raiva que está internado, que a primeira coisa que ele quer fazer é voltar a usar, pensando assim, tudo bem, fiquei aqui, me obrigaram, eu não vim porque eu quis, a não ser que seja
uma decisão da pessoa. Eu quero parar, não aguento mais, eu estou correndo risco de morrer, eu preciso sair dessa. Aí a chance de dar certo é maior. Márcia, a gente está, né, perpassando por toda essa ideia de dependência do chemsex, mas como é que você acha que o chemsex tem mudado o perfil de risco, né, para o HIV e para as outras ISTs? Isso é uma coisa muito importante também, porque aumenta o risco, porque a pessoa aumenta o risco em vários aspectos. Primeiro, o que já não aconteceria, que a pessoa não usa preservativo, vai continuar sem usar. Mas diminui a proteção de um modo geral, o que a gente chama de estratégias de prevenção. Muitas vezes ela usa PrEP e deixa de tomar, esquece. E PrEP, para quem não sabe, profilaxia pré-exposição, que é fazer uso contínuo de um comprimido por dia, que são 2 substâncias associadas, tenofovir com entristabina, para não ser infectado. Então a pessoa às vezes está usando continuamente, que tem que tomar todo dia, e aí ela relaxa, porque fica 3 dias sob efeito da metanfetamina, 3 dias transando, 36 horas, Sim. 72 horas, direto. E às vezes sai daqueles 3 dias e vai parar na rua, vai parar no meio-fio sentado, não sabe nem o que está fazendo da vida. Já sabemos de casos extremos. Então, PrEP dançou, acabou, não tem mais efeito. Outras ISTs que são normalmente só protegidas com a barreira física da camisinha, facilmente transmissíveis nessa situação. Então, sífilis a gente vê muito, aumentou bastante, toda hora tem alguém com sífilis. Estava erradicado, né? Toda hora tem sífilis, toda hora tem as outras comuns, né? Clamídia e gonorreia. E aí vem uma história que eu vou falar também que é importante saber, que chama DoxPEP, que é uma tentativa de você segurar as ISTs. Aí as pessoas falam assim, mas aí você está estimulando a pessoa não se prevenir. Não tem essa história, senão você vai dizer que usar anticoncepcional você está estimulando a pessoa a transar. Não existe. São coisas e coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Plenamente, e aí né? A pessoa tem que saber que é uma estratégia de prevenção cientificamente demonstrada, protege para sífilis, protege para clamídia, protege para gonorreia, mas protege menos para gonorreia, já está tendo casos de resistência. É claro, eu falo para um paciente meu, que ele é uma figuraça, eu falo para ele assim, cara, se você ficar usando DoxPEP, que eu vou já explicar por quê, você vai ficar usando, chega uma hora que não funciona. Por quê? Porque é um antibiótico. Você vai tomar doxiciclina, que é um antibiótico. Você vai tomar 2 comprimidos depois que você transar, porque chama PEP porque é logo depois que você transar. Aí, quanto mais rápido, melhor, mas até 72 horas, teoricamente, funciona. Mas isso seria para um sexo esporádico. Você transou, não usou camisinha, aí você tem uma proteção. Mas não é para todo dia. Aí todo dia seguinte, aí todo dia você toma 2 comprimidos, 2 comprimidos, você vai ficar tomando doxiciclina todo dia, 2 comprimidos de uma vez, como se essa dose fosse suficiente para prevenir tudo, para tratar tudo. Não, tanto que a dose de tratamento para um caso de clamídia ou num caso de gonorreia a gente nem vai usar. Não é esse o tratamento. A gente não usa doxiciclina exclusivamente. Sim. Entendi. Sei. Então presta atenção, já tem resistência em relação à gonorreia, então não dá para você acreditar que vai dar tudo certo fazendo isso. Aí usei DoxPEP, WhatsApp. De novo. Não dá para ser assim, mas é uma estratégia cientificamente comprovada, a gente tem que orientar, falar que existe. Porém, como a faixa de infecção pelo HIV está de 15 a 19 anos, mais uma vez, 15 a 19, quando você vai olhar, varia um pouquinho. 15 a 24, 17, é jovem. E aí tem uma frase clássica minha que é: jovem é jovem. Jovem transa mais, jovem vai se expor mais. Não adianta colocar a culpa no jovem. Aí chega naquela coisa. Porque o jovem, eu odeio essa frase, o jovem não viu a epidemia dos anos 80, 90.
Não é isso. Não é Ninguém isso. muda porque levou susto ou viu alguém morrendo. As pessoas morrem todos os dias. Não adianta você dar susto, você tem que orientar e dizer, jovem, vamos tentar reduzir danos. E redução de danos inclui tentar orientar, sim, sobre a camisinha. Tem uma camisinha nova, texturizada, que o Ministério da Saúde está distribuindo. Está distribuindo, tá nos postos. Falar de DoxPep, sim, explicar que pode ser usada, como usar. Não é para todo dia, mas de vez em quando usar para diminuir o risco dessas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Falar de PrEP, falar de PEP, porque a gente não pode continuar perdendo 10 mil pessoas. Ano passado foram 9 mil, então caiu de 10 mil para 9 mil. Cerca de 10 mil pessoas morrendo de AIDS por ano no Brasil? Sim. Ainda? Tendo tratamento gratuito? Mas interessante você estar falando, desculpa, Márcia, até te cortar, que assim, você falou da questão do, né, DoxPep, falei certo? PrEP. Não, DoxPep. PEP mesmo, que é posterior, PEP, igual a PEP tem a PrEP. Acabou que eu não expliquei, né? O PEP, né? O PEP é profilaxia pós-exposição para o HIV, aí como é com doxiciclina para IST, misturaram, ficou DoxPep, que já existia PEP para o HIV. E aí já inclui também HIV no DoxPep, ou não? Não, DoxPep é só doxiciclina, 2 comprimidos, uma dose única, numa situação para você tentar diminuir o risco de IST. A PEP é feita com um esquema tradicional de tratamento, que é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, por 28 dias, numa situação de risco, que a pessoa fala, eu corri um risco, ou eu acho que eu posso ter sido exposto ao HIV. Até 72 horas, você vai usar um comprimido, que tem 2 substâncias, com outro comprimido, então são 2 comprimidos e 3 substâncias ali, durante 28 dias. Sim. Aí é PEP para o HIV. É porque é a mesma coisa, mas aí você ia falar. Eu estava falando que as pessoas acham que eu, né, como sexóloga, não falar de educação sexual, né, como educadora também, é incentivar, né, os jovens. É justamente o contrário, né? Você tem que informar. Tem que informar. Sim. Então, quando falo, eu também não gosto dessa frase, porque ninguém viveu. Você não precisa viver, você precisa de informação. A gente também não viveu na época, né, das grandes epidemias, né? Ok, nós vivenciamos agora uma grande, mas a gente não viveu lá atrás para saber história, né? Você tem esse conhecimento. Isso não adianta, você assustar não muda. Não muda e não muda. Eu sou do início da epidemia, eu comecei a atender logo no início, e a gente via na televisão, AIDS mata, mudava alguma coisa? Não. Vou falar para todo mundo, olha, fulano, ei, AIDS mata. Ué, mudei o quê? Não, eu preciso explicar o que é, que ainda tem risco, que ainda tem pessoas que morrem sim, que é importante, mas que a atitude... Eu vim para cá conversando, era uma motorista, uma menina jovem, e aí eu vim conversando com ela, e falei o que era PrEP, o que era PEP, falei várias coisas, e ela falou, eu tenho um amigo que se infectou, ela não usou infectou, até vou aproveitar para explicar, porque a gente não fala mais contaminado, a gente fala infectado. Porque contaminado lembra coisa suja. Então, para evitar esse termo que é estigmatizante, a gente não fala, a pessoa está contaminada, a pessoa está infectada ou contraiu o vírus. Aí eu falei para ela, então você fala, eu tenho um amigo que contraiu o vírus, ou um amigo que vive com HIV, que também não fala, é um amigo que tem AIDS. Você fala, ele vive com HIV, porque ele não está doente. Aí ela falou, não, porque ele não era fácil, saía com muitas mulheres, ele não é gay. Aí eu falei, tá vendo como o preconceito existe? Você já tem um estigma, né? Porque eu nem te perguntei e você de cara falou isso. Você não pode ter na sua cabeça que é ainda de determinados grupos, senão você cai numa ideia. Eu expliquei para ela que se usava o termo grupo de risco, esse termo não é errado porque é um termo técnico, médico. Então a gente fala, fulano é grupo de risco para AVC, porque é hipertenso, é obeso, é não sei o que, tudo bem. Mas quando a gente usava grupo de risco na questão do HIV/AIDS, acabou sendo estigmatizante, então a gente não usa mais. Nós falamos que a pessoa teve um comportamento de maior risco por causa disso, daquilo, a gente vai mudando os termos para não rotular as pessoas. E aí você, para me explicar que você tem um amigo que tem
HIV, você falou, mas ele não é gay. Mas ele ficava com muita gente, né? Ele É não é uma gay. coisa até que... Aí eu falei pra ela assim, eu tentei explicar, eu falei, olha só, o seu amigo tá vivo, o seu amigo tem relação sexual, então qualquer pessoa viva que se relaciona sexualmente pode contrair o vírus. Sim. Aí ela riu, ela falou, eu entendi, eu não precisava ter explicado nada disso, né? Eu falei, pois eu não preciso saber como seu amigo Qual é a orientação afetiva sexual, e né? como ele contraiu o vírus. Ele... Então, o estigma está na sociedade, a marca social é imposta pela sociedade, eles rotulam na mesma uma hora. doença que era doença de gay, né? Sim. E aí, por isso que eu acho que quando você informa, então assim, amanhã ou depois ela vai... Eu expliquei de uma maneira muito simples. E ela com certeza vira uma pessoa que repassa conhecimento. Isso, isso. Mas é muito importante a gente repassar. Então, não falar na escola, não falar no trabalho, não orientar um adolescente, dá o que dá, eles não sabem nada. Sim, exatamente. É interessante, né? Eu no aniversário tenho 2 filhas e uma delas, quando fez 15 ou 16, os amigos viajaram, a gente levou para viajar e eu ensinei, acho que eu não te contei, todos eles a colocarem camisinha assim, ficaram de cabelo em pé, meu marido ficou de cabelo em pé. Eu falei assim, nenhuma mãe e nenhum pai reclamou. Ah, foi? Nenhum. Ah, que bom. Não, primeiro que eles já me conhecem e tudo, mas ninguém. E foi tanto tanto o menino quanto não tinha, era todo mundo. Eu gravei, né? E depois até mais tarde, agora mais pra frente, que eles já estão juntos ainda, amigos, eu vou mostrar pra eles assim, o quanto é importante. Sim. Saberem a importância. Eu conversei e a minha filha achou tão... Primeiro ficou envergonhada. Mas depois ela falou, mãe, tão bom, porque você traz isso de uma forma muito natural. E os pais têm vergonha de falar com os filhos. Eu acho que é fundamental. Então, assim, só para finalizar a resposta, que eu fui explicando e não fechei, mas é redução da prevenção de um modo geral. A pessoa fica sob o efeito da droga, então ela não pensa, eu tenho que tomar meu comprimido da PrEP, eu tenho que colocar a camisinha, eu tenho que fazer doxipep porque eu não usei camisinha. Ela não raciocina, ela está ali no embalo. E aí, quando a gente conversa, só por perguntar, porque sabemos que as precauções não foram tomadas, como é que foi? O que você fez? Isso aqui, você tomou o comprimido? Até o antirretroviral, muitas vezes é esquecido. A pessoa que já vive com HIV e toma antirretroviral todo dia. O que eu oriento, e isso é uma coisa clássica para determinadas áreas de risco, que a pessoa usa crack, por exemplo, ou é usuário de droga pesada. Vários lugares do Brasil que tem atendimento para usuário de droga, lugares clássicos, assim, eu sei porque tem uma amiga minha que atende pacientes usuários de crack. Você orienta a pessoa a usar pela manhã, logo de manhã. Você toma o seu comprimido de manhã, porque ainda não está sob o efeito da droga. Então é o que a gente fala. Que hora você toma um remédio? De noite. Não, de noite não, você vai tomar de manhã. Porque à noite ele vai para sauna, transar, sauna de encontro. Vai para casa de alguém para transar, vai não sei o que, vai usar droga. Então ele já tomou o antirretroviral, ou a PrEP, ou a doxipep, se ele tem certeza absoluta que vai ter relações né, sem preservativo ou se colocar em risco, né? E acaba sendo uma prevenção. É uma prevenção, isso é importante, porque os médicos esquecem disso. Tem médico que não fala sobre droga porque acha que é invasivo. Eu falo, não, você tem que perguntar. Se você não perguntar, a pessoa não vai te contar. Não, e não conta, exatamente, não contar qual é a sua, por exemplo, profissão. Né? A gente acha que esse tipo de pergunta não é... Tudo bem, você vai perguntar, às vezes você não pergunta numa anamnese, você está falando, você está conversando, não fala. É interessante essa questão da camisinha, que eu dei esse exemplo, né, da minha filha. Eu percebo que os jovens adultos não têm essa conscientização sobre o uso de preservativo. Eles não usam mais. Não sei se a gente pegou diferentes gerações, né? As gerações que não usavam mesmo, aí passam a usar depois da epidemia, aqueles 10 anos brabos da AIDS.
acho que 84, 85, quando a gente começou a atender, até 96, que não tinha nada, os remédios eficazes surgiram a partir de 96, porque tinha ZT, tinha DDI, mas assim, né? Então, uns 10 anos ali, as pessoas começaram a... Peraí, o que eu faço? Aí começaram a usar preservativo, depois foram relaxando. À medida que o tempo foi passando... Eu acho que não é essa coisa, a relação direta com medo, não. Olha o que eu acho. Posso estar enganada. Vou usar a palavra doença em vez de infecção. A doença desapareceu, porque as pessoas não estão doentes. As pessoas têm o vírus, então elas têm infecção pelo HIV, mas têm aparência normal, porque muitas dessas pessoas sequer adoeceram, fizeram o teste deu reagente, começaram a tomar remédio. Então a doença AIDS desapareceu. Tudo bem que eu acabei de falar que 10 mil pessoas morrem por ano, tá? Mas de um modo geral, quem faz o teste, dá reagente, começa a tratar, fica com carga indetectável. Quem tem carga indetectável não transmite, isso é importante a gente sempre falar. Não transmite, pode ter relação sexual sem preservativo, pode ter seus filhos biológicos, está comprovado que não transmite. E tem inclusive direito ao sigilo, se não quiser falar, pode não falar, porque isso é garantido por lei. Se essas pessoas circulam em todos os lugares, na rua, no trabalho, em tudo quanto é lugar que a gente anda, viajam, fazem tudo. Tem AIDS ainda? Eu escutei essa pergunta. Eu fui conversar com uma pessoa super esclarecida, falar do Grupo Pela Vida, que é uma ONG, que eu sou uma das fundadoras. O grupo tem 36 anos de existência, mas a gente está sempre com a corda no pescoço. Aí eu falei, você poderia ajudar? Quer ir lá conhecer? Você tem como fazer alguma doação? Ou falar sobre isso, porque você é uma pessoa conhecida? Ainda tem gente que morre de AIDS? Aí eu pensei, nossa, para ele estar fazendo essa pergunta, é porque é essa imagem que passa para a sociedade. Então, se não tem mais AIDS, eu vou me prevenir de quê? Sim, porque a aparência, doutora, era aquela aparência até do filme que você comenta, do Tom Hanks, né? Sim, né? Era aquela aparência de pessoas doentes, que a gente passava na rua e via pessoas doentes, com sarcoma, pessoas muito magras, a famosa capa da Veja, que todo mundo fala, do Cazuza, até hoje. Até participei do documentário Além da Música, Cazuza Além da Música. E a menina me deu a revista na mão, acabou que ela pegou depoimentos de artistas, essa parte ela não gravou, ela priorizou dos artistas, porque foi muito chocante. Não, eu lembro. Eu falei para ela, na época, ela estava gravando, eu com a capa na mão, eu falei para ela, na época, nós mesmos, profissionais, ficamos com muita raiva daquilo, porque aquilo era um desserviço, mas era a imagem da doença, porque muita gente tinha aquela aparência. Então, a pergunta é, eu tenho 20 anos, estou transando, não uso preservativo, mas eu vou me prevenir de quê? Ué, tem AIDS? Não tem, gente, acabou. Mas aí a resposta, continuando, mas sífilis trata. Então, era isso que eu ia comentar agora. Era exatamente isso que eu ia comentar agora. Aí eu falo mas assim, isso trata. Aí eu falo assim, mas hepatite C dá um trabalho danado para tratar. Márcia, mas tem cura. E tem. Mas aí vem aquela frase que talvez as pessoas não gostem, né? Que eu falo que a doença, eventualmente eu falo isso, né? Não tem cara. E aí eu não gosto muito dessa frase, eu vou ser muito honesta, porque a gente até tem um certo, né? A gente está estigmatizando a doença, então eu não gosto. Mas eventualmente eu falo por uma questão até educacional e de psicoeducação, de se preservar, principalmente você se preservar para você poder também preservar o outro, ou seja, esse olhar para si, que a gente trabalha tanto na psicologia, né? Que as pessoas, elas não, mas... E eu ouço esses pacientes, não, mas ele é médico. Sério, Márcia, eu ouço. Prevenção. Mas ele é médico. Prevenção é a profissão. É a profissão. Exatamente. É a profissão. Mas ele é médico, eu falei. Eu gostei do que você falou agora, que me remeteu a uma situação que foi horrível. Uma profissional médica
fez um vídeo muito jovem. Ela deve ser recém-formada, então vou chutar. Se ela tivesse formado com 23 ou 25 anos, ela tem ou 25 ou 27. Sim. Então, muito jovem, inexperiente e foi infeliz. Ela fez um vídeo que foi super criticado. Espero que ela tenha repensado e aprendido, porque ela fala assim: olha que absurdo, a pessoa com X anos, aí é uma adolescente que se infecta com uma pessoa que tem 30 e poucos anos. Só que todo o foco dela, todo o foco do vídeo é: você tem que se prevenir da pessoa. Você tem que se proteger da pessoa. Então ela fala que a menina não se preveniu porque não assim, tipo, recriminando a pessoa. A prevenção não é essa, a prevenção é: eu me protejo. Exatamente. Como eu me protejo? Eu posso usar preservativo, que é a melhor proteção, que é barreira mecânica. Eu usei essa palavra. Eu me protejo do HIV e das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu posso fazer PrEP, que é profilaxia, pré-exposição, tomando meu comprimidinho todo dia. Se eu não fiz nada disso, eu posso procurar um posto, que vários funcionam 24 horas em vários lugares do Brasil, usar PEP até 72 horas e fazer prevenção das outras ISTs também. Existe o acompanhamento, a pessoa vai fazer uns testes, se não tiver nada, depois vai voltar com X semanas para retestar e fazer tratamento se tiver aparecido algum IST. Então tem todo um acompanhamento. É a pessoa que está se expondo. Eu não tenho que falar mal do outro. Sim. Porque quando você tem uma relação sexual, ela é consensual, a não ser que seja um estupro, a não ser que seja uma violência sexual. Aí o foco continua sendo a pessoa, porque eu vou tomar atitudes para proteger essa pessoa em todos os aspectos, inclusive legais, inclusive com medicamento. Eu trabalhei um tempo num comitê de violência sexual do Ministério da Saúde. Sim. Eu pedi para sair, porque eu não aguentava as histórias, eram horrendas. Sim. Crianças de 2 anos de idade sendo estuprada, e a gente estava lá por quê? Como infectologista? Por causa dos medicamentos. Mas essa profissional falava horrores, assim, tem que prestar atenção se a pessoa parece não sei o quê, tem que prestar, sabe, o foco era todo errado, porque estava mandando a pessoa prestar atenção em quem ela vai transar. Exatamente. Com quem, nos rótulos, selecione bem com quem você sai. Não existe, eu vou ficar olhando assim para ver quem é essa pessoa. Você tem raio-x, é igual a questão na dependência, né? Do estigma, assim, de você olhar, você imagina o quê? Né? Como a gente vê, né? Às vezes a pessoa, um usuário de crack, né? Um morador de rua, que já está na rua. Mas, e que, lógico, toca muito, né? Principalmente nós que trabalhamos, né? na área. Mas não é o rosto, é você olhar para si. Sim, a proteção tem que ser sua em relação ao que você vai fazer. Exatamente. Inclusive, sempre parece que a pessoa era menor de idade. Ainda tinha essa questão, né? Aí eu falei, eu comentei com todo mundo que estava falando sobre isso. Falei, não, ela tinha que, se ela quer ajudar essa pessoa, se é paciente dela, ela tem que seguir todos os trâmites, em todos os aspectos médicos e legais, até denunciar se foi uma violência. Sim. Mas não é falar assim: olha, selecione bem com quem você vai sair. Peraí, botam na testa, está escrito na testa: eu vivo com HIV, Sim. eu sou usuário de droga, não está escrito na testa de ninguém, o que a pessoa é. De ninguém. E aí eu fiquei realmente pensando: nossa, faltou alguém dar um toque nessa pessoa, amadureça primeiro antes de fazer um vídeo, porque tem que ter cuidado, eu não posso selecionar com quem eu vou sair, não é isso. Eu tenho que me proteger, por isso que a palavra que você usou, de informar, é fundamental, porque se essa pessoa jovem estivesse informada, talvez ela não saísse com esse rapaz mais Sim. velho, talvez ela usasse preservativo, talvez ela fosse antes a um posto de saúde se informar sobre PrEP, não importa. Sim. Tô cansado de tanta leva-me promazina. Ai, que sufoco da vida.